Portal Guia-me na Flick 2016, estamos ao lado do teólogo e pastor Magno Paganelli, que está trazendo hoje aqui na Flick o lançamento do seu livro Introdução ao Estudo da Tipologia Bíblica. Pastor, muito obrigada por essa oportunidade, por esse espaço. E fala um pouco para a gente sobre o que esse livro pode trazer para o leitor. Oi, Luana, pessoal do Portal Guia-me, tudo bem com vocês? O Introdução ao Estudo da Tipologia Bíblica, ele é um estudo aprofundado nos símbolos, nas figuras, nos tipos do Antigo Testamento, desde quando eles surgem no livro de Levítico, escrito por Moisés, e o desenvolvimento dele. Qual a finalidade desses símbolos, qual a finalidade desses tipos, para quem ele apontava, né? Então, é uma forma de resgatarmos a riqueza que existe por trás do próprio plano de salvação. E, na verdade, todos esses símbolos apontavam para uma direção, que era a pessoa de Jesus, a sua vida, a sua obra. Então, todos os símbolos do Antigo Testamento, as figuras, as peças do tabernáculo, as peças que depois se transformaram em peças do templo, todo aquele mobiliário do tabernáculo e o próprio tabernáculo, alturas de cortinas, as fundações com bases de prata, tudo isso tem um símbolo, tem uma significância. E vão encontrar a plenitude do seu sentido, do seu significado na pessoa de Jesus. Então, o trabalho do livro é esse: identificar, fazer um garimpo desses símbolos, quais são, onde surgem, como eram utilizados no Antigo Testamento pelos judeus e como eles vão se comportar na passagem do Antigo para o Novo Testamento, encontrando a interpretação na pessoa de Jesus. Eu posso dar um exemplo rápido para que as pessoas possam entender a riqueza desses símbolos. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando o pecador entendia que tinha cometido um pecado e precisava de perdão para o seu pecado, ele apresentava um cordeiro, colocava a mão na cabeça desse cordeiro e confessava o seu pecado. Era o ritual da semichá. No ritual da semichá, a alma pecadora daquela pessoa que apresentava o sacrifício era transferido para o animal e esse animal morria substitutivamente no lugar do pecador. Muito bem. Quando Jesus surge no Novo Testamento, a gente sabe que João Batista olha Jesus na fila e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. No Antigo Testamento o pecado não era tirado, ele era coberto apenas. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, né? Que na paciência ou na tolerância de Deus, Deus suportou os pecados dantes cometidos. Muito bem. Quando chega no julgamento de Jesus, Pilatos examina Jesus e diz o povo que ele não encontrava nenhum problema, nenhuma transgressão, nenhum pecado, nenhum crime naquele homem. E entrega Jesus para ser crucificado e pede uma bacia para lavar suas mãos, né? Em seguida, o que é feito? É colocado uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Esse ritual, inconscientemente, Pilatos fez o mesmo ritual da semichá, que era a função do sacerdote de examinar o cordeiro, entregar para ser sacrificado e, em seguida, a mão sendo colocada na cabeça do animal. Ou seja, ao colocarem a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, simbolizava o quê? Que a própria humanidade estava colocando as suas mãos e confessando seus pecados, transferindo para Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Então, eu dei um exemplo, existem dezenas deles, né? E tudo isso se cumpre no Novo Testamento. No início da formação da igreja, quando a igreja se tornou uma instituição, a igreja católica, muitos desses símbolos acabaram sendo deturpados e a reforma protestante acabou até mesmo retirando até mesmo símbolos bíblicos que você resgata nesse livro. De que forma você encara a influência desses dois movimentos, tanto de deturpação quanto de total retirada, nos dias de hoje? Olha, os símbolos eles são importantes em toda a religião. Há três componentes, três ingredientes que são comuns em todas as religiões, que são os ritos, os mitos e os ditos, que são as falas de sabedoria, os provérbios. Todas as religiões, eu dou aula de religiões comparadas, então eu percebo isso em todas elas. Os ritos são fundamentais, mas eles precisam ter o entendimento para que ele aponta. Por exemplo, nós repetimos o rito da Santa Ceia. Era uma refeição feita no Antigo Testamento, que era a Páscoa. Jesus, quando veio durante a refeição da Páscoa, de dentro da refeição da Páscoa, ele tirou um ritual, ele instituiu um ritual que era o ritual de Santa Ceia, e nós repetimos isso até hoje. Hoje, para a nossa compreensão, vale o quê? Aquilo que Jesus disse: fazei isso em memória de mim.
Então é um ritual que em si tem uma finalidade, a rememorização de um outro evento. Qual é esse evento? A morte de Jesus. O pastor parte o pão, simbolizando a morte, e depois entrega o cálice, simbolizando o sangue. Se o fiel não tem uma compreensão plena do que significa aquilo lá, para ele é mais um ritual. Tomemos, por exemplo, a Umbanda. A Umbanda, muitas vezes os cristãos vão evangelizar os umbandistas, os candomblecistas, e eles falam, mas os rituais estão na sua Bíblia também. Sim, só que eles precisam encontrar o seu sentido pleno. E o sentido pleno está na pessoa de Jesus, ou seja, depois de Jesus não faz sentido realizar nenhum tipo de ritual, porque Jesus ele cumpre todos os rituais. Na pessoa de Jesus você encontra, vou falar grosso modo, praticamente o fim dos rituais, o fim da religião. Ou seja, você não precisa tomar nenhuma medida, praticar nenhum ritual, executar nenhum passo, 3 passos, 7 passos para aquilo. Por quê? A apropriação do que Jesus fez de bom para nós, ela acontece por meio da fé. Então, se a pessoa não tem a fé, ela não tem a religião verdadeira de Jesus. Agora, se ela sobrevaloriza os rituais, então ela não entendeu o que Jesus fez ainda. Então, se a sua religião, seja ela a católica, ou a protestante, ou evangélica, ou qualquer que seja, ela dá uma primazia, uma sobrevalorização para os rituais, você ainda não tem a fé plena. Porque o cristianismo que nós entendemos no sentido bíblico, ele não faz sentido com os rituais, ele faz sentido com o relacionamento. Se você não tiver um relacionamento com Jesus, um relacionamento pessoal, de uma pessoa que está viva, que ressuscitou, que está aqui conosco hoje, então você é mais um religioso, mas a maturidade da fé não aconteceu ainda. Né? E você trouxe aqui pra gente também um outro tema, né, abordado em um outro livro. Conta aqui, compartilha com a gente. Esse livro aqui, O Treinamento dos 12, do Alexander Bauman Bruce. É um livro do século XIX, que foi um livro com quem vários teólogos que trabalharam fora do Brasil e no Brasil, inclusive, estudaram. Eu tive o privilégio de lançar ele há mais ou menos uns 10 anos, por uma editora que eu tive, e recebemos muitos elogios por isso, inclusive pessoas que estudaram com ele fora do Brasil. Ficaram muito felizes quando viram a versão em português. E aí, o ano passado, eu parei com a minha editora, com a atividade editorial, e passei esse material para que a Geográfica Editora pudesse relançar. E agora eles fizeram um trabalho fantástico, uma nova edição, uma revisão, um projeto gráfico maravilhoso. Estão dando a oportunidade das pessoas agora chegarem ao conhecimento desse livro, Treinamento dos 12, que mostra como Jesus treinou seus discípulos do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral. E o Bauman Bruce, ele fez um resgate dos principais textos nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos que mostram qual foi o mecanismo, qual foi a estrutura de treinamento que o próprio Jesus utilizou para treinar os seus discípulos. Magno, mas tem vários livros sobre treinamento, desenvolvimento de capacidades de liderança e tudo mais. Esqueça, a maioria dos livros que nós temos no mercado hoje, eles trabalham com conceitos corporativistas. O livro do Bauman estava no século XIX, ou seja, ele não foi contaminado por esse espírito de meta, o pastor que tem que ter uma meta para ganhar discípulos, para abrir igreja e tudo mais. É um livro essencialmente bíblico, esse é o grande trunfo do livro. Né? Então, essa é a vantagem de resgatar um clássico como esse, né? Porque você pega um material na sua forma mais pura, na sua essência mais rica, e damos boas-vindas à nova edição do Treinamento dos 12.